Livro de Ageu, profeta Ageu, capítulo 1. A palavra de Deus diz o seguinte: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, que era governador de Judá. Quem era governador era o Zorobabel, tá, gente? A palavra também veio a Josué, filho de Zosadac, o sumo sacerdote. E dizer também que esse Josué aqui não é o Josué lá das muralhas de Jericó, não, tá? Esse aqui era outro Josué. Esse aqui era sacerdote. Então o profeta Ageu recebeu a palavra dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda, ou não chegou ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Olha, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. A casa aqui seria o templo. Dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Agora foque aí no versículo 9. Grave esse versículo. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa, escuta isso, gente, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Versículo 10: por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, ou retém as bênçãos, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém, pessoal? Diga comigo: Senhor Jesus, usa o teu servo, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém, igreja? Então preste atenção, pessoal. Esse aqui é um texto muito conhecido por todos nós. Quantas pregações já fizemos em relação a esse texto? Esse texto, capítulo 1, capítulo 2 de Ageu, fala sobre o povo. Nós sempre comentamos assim, né? O povo mais preocupado com a sua vida própria e não se preocupa com as coisas de Deus. Capítulo 2 fala, no capítulo 2,
que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Então nós expomos às vezes muito essas duas palavras, capítulo 1, capítulo 2. Mas para entendermos na profundidade dessa palavra, nós temos que entender primeiro que por que Deus mandou o profeta Ageu ir até o governador da época, o Zorobabel, e também ir até o sumo sacerdote daquela época, que era o Josué, e dizer para eles essas palavras: enquanto vocês estão preocupados em apainelar as vossas casas, a minha permanece em ruínas. Então vamos entender primeiro essa frase aí. Na verdade, pessoal, quando o cativeiro do povo de Israel foi quebrado, eles viveram no cativeiro 70 anos. Eles foram cativos para a Babilônia durante 70 anos. Dentro desse período, o templo que Salomão havia construído foi destruído. Houveram guerras, muitas batalhas, muitos reis contra Israel. O templo do Senhor foi destruído. O povo do Senhor, o povo de Israel, estava cativo, sofrendo debaixo de um jugo. E então, quando o tempo da escravidão acabou, eles retornaram para Jerusalém. Na ocasião, o governador, escute isso, o governador Zorobabel, ele tentou reerguer os muros do templo. Só que não estava só o templo derribado, o templo estava derribado, o muro da cidade estava derrubado, as casas estavam derribadas, a cidade de Jerusalém estava completamente no chão, completamente. Então, quando eles saem do cativeiro e voltam para sua terra, veio tudo destruído. O governador, ele se interessa de levantar o templo, mas não há por parte do povo o interesse. Pega isso aqui, gente. O governador até quis: não, vamos levantar a casa do Senhor, reerguer a casa do Senhor. Não houve interesse das pessoas. O interesse das pessoas era em construir a sua própria casa. A sua própria casa. Se preocupar com o seu próprio terreno, sua própria fazenda, seu próprio sítio. Então é dentro dessa questão que o Senhor levanta um profeta e manda dizer para o Zorobabel e o sumo sacerdote, lá no versículo 2, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Não é que Deus esteja sendo duro, pessoal, mas se você observar no versículo 2, ele diz: não veio, esse povo diz, ainda não é tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ué, e quando será? Veja a revolta de Deus, ou a tristeza de Deus. O povo, o governador tentou levantar, não teve motivação por parte do povo. A obra foi abandonada. Escute isso. O governador tentou, não houve interesse pelo povo, a obra foi abandonada. E o povo dizia essa frase: ainda não é tempo, versículo 2, ainda não é tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser o quê? Edificada. E quando será? Você está entendendo aí a falta de interesse do povo pelo templo do Senhor? Vamos entrar agora dentro da mensagem. A mensagem sempre nos traz algo espiritual para nos edificar. E o que ela vai nos trazer agora é isso. Primeiro ponto: a casa do Senhor
naquela época, o templo era o lugar onde Deus habitava. Estou falando daquele tempo, tá, pessoal? Diferente de hoje. Naquele tempo, o Senhor habitava no templo. Então, era no templo que o Senhor habitava, era no templo que as pessoas vinham para apresentar o sacrifício, era no templo que as pessoas vinham fazer as suas orações, era no templo em que a presença de Deus descia e todo o povo se sentia fortalecido. Tudo acontecia no templo. As bênçãos que eles iriam receber no templo. Então tudo estava em torno do templo. E o que é que eles estavam fazendo com o templo? Desprezando. Agora você vai entender. Nos tempos de hoje, o próprio Senhor Jesus disse que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Houve até aquela questão, né? Lá o apóstolo Paulo, ele pregava massificamente sobre essa frase, que Jesus havia dito que Ele não habitava em templos feitos por mão dos homens. E havia alguns homens que até construíam deuses, né, de ouro, de prata, inclusive lá da tal da Diana. E o apóstolo Paulo pregava dizendo não, que Deus não habita. Deus habita onde então? Dentro de nós. Hoje nós somos o templo de Deus. Por causa do sacrifício de Jesus, hoje Ele habita dentro de nós. Hoje nós somos o templo de Deus. E aí vai uma pergunta: como é que você tem cuidado desse templo de Deus? E aí vai a pergunta: como é que você tem se dedicado a zelar por este templo que Deus te deu, que é a vida? A vida é a oportunidade. E como você tem cuidado desse templo dentro dessa oportunidade? Tem zelado? Quando eu falo zelado, eu não estou falando simplesmente de você não pegar doenças ou se curar. Não estou falando apenas disso. Estou falando em manter a sua vida limpa do pecado diante da presença de quem? Isso é cuidar do templo do Senhor. Já entramos na profundidade da palavra. Então veja que as pessoas desprezaram aquilo que era mais importante. Esse é o primeiro ponto. Desprezaram. Ora, se eu desprezo o que é mais importante, como é que eu vou ser abençoado? Se as bênçãos naquela ocasião, né? As bênçãos vinham do templo e eu não estava nem aí para o templo. Tem como ser abençoado? Por isso que o versículo 9 diz: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, o Senhor está falando, eu com assopro dissipei. Por quê? Aí ele diz: por causa da minha... Vocês estão lendo, gente? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria o quê? Casa. Então muitas vezes a bênção de Deus, elas ficam retidas, porque quando Deus nos dá uma direção, não seguimos e vamos nos declinar para as nossas vontades. Vemos que Deus está dizendo aqui: eu é que fiz isso. Vocês se preocuparam mais com as vossas coisas e desprezaram a minha casa. Vamos entender melhor. Então, somos filhos de Deus, sim. Deus tem o melhor para nós, sim. Fazemos pedidos a Deus por isso e por aquilo, sim. E Deus quer dar. Porém, essas bênçãos estão, o que, gente? Retidas. Muito bem. Retidas. Essas bênçãos retidas, para chegar até você, só está esperando um sinal, não de Deus, mas nosso.
Nós é que devemos nos posicionar aqui, porque elas já estão garantidas. Diga glória a Deus. As bênçãos já estão garantidas, só estão retidas, né? Estão garantidas porque Deus é fiel, mas estão retidas e serão liberadas a partir do momento em que eu colocar em primeiro lugar o templo, ou a presença, ou a vontade de Deus nas nossas vidas. O versículo que lemos que diz: esperastes muito, mas veio colher pouco. Qual é a razão desse versículo? Gente, foram 70 anos de massacre, foram 70 anos de fome, foram 70 anos de escravidão. Então, quando a escravidão acabou, eles disseram: agora sim, agora nós vamos viver bem, agora nós vamos ter a nossa própria terra, vamos plantar, vamos comer bem, vamos colher muito. Diz a palavra: esperastes muito. Quantas pessoas, né, gente, também estão vivendo dessa mesma forma. Quando eu me formei, eu esperava que eu conseguisse um bom emprego, um bom trabalho. Você esperou muito, mas está colhendo pouco. Ou qualquer outra coisa importante que lhe aconteceu, graças a Deus, mas você esperava que com essa conquista o seu sonho fosse realizado. Mas a palavra diz: esperou muito, mas veio colher. E o pouco que ainda colheu, que traz para casa, aí diz lá: eu com um assopro o dissipo tudo. Quer dizer que é o próprio Deus que cerrou os céus, ou seja, fechou os céus, para que o orvalho não alcançasse as lavouras. Com isso, aonde vai ter os frutos? Como é que vai ser os animais? Não terão água para beber, porque os rios se secaram, cavou-se o poço e lá embaixo não tem água. Então eles pensaram que quando saíssem do cativeiro e voltasse para sua terra, a vida seria mil maravilhas. Mas Deus usa um profeta, o profeta Ageu, e diz para o governador Zorobabel e para o sumo sacerdote Josué, dizendo: olha, vocês têm que recomeçar o que vocês tentaram fazer lá atrás. Deus viu o intento do coração, a intenção de reconstruir o templo, mas é que o povo não quis ajudar. O povo não quis o que, gente? Que frase, hein? O povo não quis ajudar. Assim é a obra de Deus nos dias de hoje. A obra de Deus nos dias de hoje, todo mundo quer a oração, todo mundo quer a bênção, mas nem todo mundo quer ajudar. Todo mundo quer ter um pastor e contar com aquele pastor, sim, mas nem todos entendem a dor do pastor. Então é preciso, igreja, que haja um entendimento em relação às coisas de Deus. Em relação às coisas de Deus, eu já disse, Deus não está negando bênçãos para ninguém. Deus quer dar muitas bênçãos, inclusive lá no capítulo 2, aqui no capítulo 2 do próprio livro de Ageu, fala que as bênçãos de Deus serão extraordinárias. Olha, capítulo 2 e o versículo 4 em diante, vamos lá. Ora pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, você também, Josué, filho de Zosadaque, o sumo sacerdote, tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita, desde aquele dia, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez,
dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa, diga comigo, a glória dessa última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei o quê? Paz, diz o Senhor dos Exércitos. A frase que diz, minha prata, meu é o ouro, por que essa frase foi registrada aqui? Porque naquela época os muros estavam derribados, a cidade também. O povo havia desanimado de reconstruir o templo. Primeiro porque estavam preocupados com a sua própria vida, e em segundo lugar, eles achavam que para construir o novo templo, eles não teriam mais o ouro semelhante ao que tinha no primeiro templo, não teriam os requisitos de luxo, digamos assim, do que fora construído no primeiro. Então eu estou colocando aqui por minha conta, não quiseram construir o templo porque estavam preocupados consigo próprios e porque achavam que não tinham a condição para ter um templo igual ao de antes, porque não tinham dinheiro. Mas o Senhor disse, vocês estão preocupados com isso? Minha é a prata e meu é o... Você está entendendo agora? O Senhor está dizendo, se vocês estiverem preocupados porque não tem o ouro e a prata para reerguer o templo como era antes, não se preocupem. Na verdade, Deus não estava interessado no ouro e na prata, porque já era dele. Deus estava interessado que as pessoas se voltassem para Ele, se reunissem, estivessem em comunhão, na mesma fé. Mesmo que o templo fosse mais simples do que o primeiro, mas o que importava era que a glória que haveria ali seria o que, gente? Maior. Então não estava se falando do tamanho ou dos valores em peso que estaria ali, mas sim a presença de Deus que estaria ali dentro daquela casa. E o Senhor disse, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ou seja, Deus não estava interessado no luxo, Deus estava interessado na comunhão, no interesse de amor, que as pessoas estivessem reunidas para louvar. Diga glória a Deus, pessoal. E disse que seria aprovado, que os reinos, Deus iria abalar o céu, a terra, ou seja, as nações iriam ver, na verdade era saber, que ali em Israel, todo o mundo iria saber ou conhecer o Deus de Israel. Trazendo essa palavra para os dias de hoje, gente, se formos falar de bênçãos, se formos falar de salvação, tudo isso vem de quem? De Deus. Mas será que nós estamos priorizando Ele? Estamos agora nos tempos de hoje. Queremos sim as bênçãos, elas estão lá garantidas, mas retidas, só esperando o nosso posicionamento de dizer assim: Senhor Deus, eu falhei tanto, eu me preocupei em primeiro lugar com as minhas questões, eu me preocupei, Senhor, seja sincero falando para Deus, eu me preocupei em primeiro lugar em resolver as minhas questões, enquanto desprezei a tua casa, a Santa Ceia, desprezei o templo, desprezei a tua presença, me dediquei mais ao filho, me dediquei mais ao trabalho, me dediquei mais ao relacionamento, me
dediquei mais a isso ou aquilo, e deixei as coisas do Senhor para depois. E o que o Senhor fez? Você trabalhou ou tem trabalhado muito e tem colhido pouco. Você esperou muito, mas tem recolhido pouco, e esse pouco é dissipado. E quando a gente sabe de que tem uma promessa de Deus, que Ele nos abençoaria, aonde colocarmos as mãos, aonde pisarmos a planta do nosso pé, que os nossos inimigos não iriam nos resistir. Olha, gente, é bênção que não acaba mais. E aí você pergunta: onde estão essas bênçãos? Cadê essas bênçãos? Elas estão retidas. Mude a sua atitude e essas bênçãos serão liberadas para você. Glória a Deus, pessoal. E diz aqui que houve paz, houve prosperidade. No desenrolar então dessa mensagem, diz que Israel aprendeu a lição. O Senhor disse: sê forte, Zorobabel, sê forte, Josué. Ou seja, falem para o povo. O governador e o sumo sacerdote deveriam comunicar isso ao povo, levar isso ao povo. Gente, Deus nos trouxe uma mensagem através do profeta Ageu. Nós precisamos ser o quê? Forte. Vamos nos ajuntar mais uma vez. Vamos erguer o templo do Senhor. As suas bênçãos estão garantidas para nós. O Senhor disse: sê forte, Zorobabel, sê forte, Josué, e diga para o povo: sejam fortes. Será que essa palavra não mexe com você? Deus está falando para você: seja forte. Você passou, quem sabe, por um momento ou anos no cativeiro. Você também. Eu mesmo vivi. Eu digo para você, eu nasci na fé, mas eu tive um tempo de cativeiro. O meu tempo de cativeiro foi numa religião, aonde eu servi a Deus, mas em primeiro lugar o líder da religião, e por isso fui cego durante tantos anos. Mas graças a Deus e a Jesus, que essa cegueira espiritual caiu por terra quando diante de mim estava a sua palavra, e os meus olhos foram abertos. E muitos anos que eu vivi num cativeiro, trabalhando para um homem, achando que estava trabalhando para Deus. Foi um cativeiro, porque fui obrigado a fazer coisas que não queria, e isso não agrada a Deus. Nós temos que agradar aos homens ou a Deus? Respeitar a liderança é uma coisa, mas ninguém é obrigado a obedecer uma ordem burra ou uma ordem louca. Ninguém é obrigado a obedecer ao seu superior uma ordem burra. Tenha em mente isso. Quando eu me despertei que sou livre, porque Cristo deu a vida por mim, então eu disse: tchau. Glória a Deus, pessoal. Diga: eu sou livre. Você é livre. Ninguém coloca mais uma cangaia nas suas costas. Você é livre. Então, dito isso, vivemos uma escravidão no passado, foi horrível. O Senhor nos libertou. Agora que estamos libertos, vamos fazer a coisa certa, para que as bênçãos não sejam retidas, as bênçãos venham nos alcançar. Você crê nessa palavra, igreja? Então, se você crê e se você vai praticar essa palavra, então hoje os céus serão abertos e as bênçãos serão liberadas sobre você, e você terá paz. Diga: eu recebo em nome de Jesus.